João, capítulo 4, Jesus e a Samaritana. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz: dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquela que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que solte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disse bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vos dizeis que em Jerusalém um lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vos adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais, aos que os adorem. Sim, adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo. Vem, quando ele vier, nós anunciará todas estas coisas. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e admiraram-se de que tivessem falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E o que ceifa recebe galardão, e o que
porque o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisso é verdadeiro e o ditado, que um que semeia, a outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifa, onde vos não trabalhastes, outros trabalham e vos entrastes no seu trabalho. Os samaritanos creem em Jesus, e muitos dos samaritanos naquela cidade creram nele para a palavra da mulher que testificou, e disse-lhe: tudo quanto tenho feito. E depois ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eu li até o 34, até o 42, mas o que eu venho entender aqui nessa noite, que o Senhor, essa mulher, ela passou até o encontro com o Senhor, porque ela chegou a conversar com o próprio Jesus. Nessa noite, o que eu venho dizer para meus amados irmãos nessa noite, que aqui no versículo 1, quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, Jesus, ele saiu daquele lugar, ele foi perseguido pelos fariseus, porque a Bíblia fala que os fariseus eram um povo que perseguia Jesus. Todavia, foi um povo que perseguiu Jesus, era um povo, uma seita religiosa. E ali eles perseguiam Jesus porque Jesus, ele curava, ele batizava. O Senhor, ele tem feito grandes maravilhas naquele lugar. E ali eles começaram a perseguir Jesus. O que eu venho entender com isso para os dias de hoje nas nossas vidas? Que conosco não é diferente. O Deus de ontem é o mesmo de hoje. Ele ainda é um Deus que ainda faz milagre em nossas vidas, na vida daqueles que nos assistem, que nos escutam, que muitas das vezes tem pessoas que não conhecem a Cristo. E essa passagem falou muito comigo, que aquela mulher, ela não conhecia Jesus. Ela passou a conhecer Jesus quando ela teve uma conversa com Jesus. E ela foi uma mulher que tinha um testemunho não muito bom. Era uma mulher que muitos não davam nada por ela. Era uma mulher desprezada. Tanto que aqui diz que quando ela foi ao poço, ela foi ao meio-dia, um horário que não tinha ninguém ali para que encontrasse com ela. Ali, se uma mulher fosse ao poço e tivesse um homem juntamente com ela, ali aquela mulher, ela era desprezada, podia até ser apredejada, era uma pessoa rejeitada. E o que eu venho entender com isso nessa noite, que o Senhor quer falar para nós, igreja, e para aqueles que estão nos escutando, que assim como ninguém deu nada por mim, nem por você que está me ouvindo nessa noite, o Senhor, Ele sim, Ele é com cada um de nós. Ele tem olhado para cada um de nós com um olhar de misericórdia, assim como Ele olhou para essa mulher. Que nessa noite você venha ter a convicção daquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Assim como aquela mulher teve a curiosidade de conhecer a Cristo, nessa noite eu venho trazer essa palavra, que você venha, que Deus venha tocar no seu coração, que você venha ter a curiosidade de conhecer esse nosso Jesus tão maravilhoso, que Ele é um Deus que transforma, assim como Ele fez na vida dessa mulher. Essa mulher era uma pessoa que na sociedade ela era desprezada, e assim ela conheceu a Cristo, mas ela não foi egoísta de querer Cristo somente para ela. Quando ela conheceu Jesus, aquele particular que ela teve com Jesus, verdadeiramente ela teve um encontro com Ele. Aqui quando ela diz, me dai dessa água, porque ela teve curiosidade quando Jesus falou com ela. Assim seja uma estratégia para aqueles que conhecem a palavra do Senhor, que a gente venha criar uma estratégia para falar de Jesus, para aquelas pessoas que precisam conhecer Jesus, porque a Bíblia diz que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. E essa mulher, ela veio conhecer Jesus depois da conversa que ela teve com Ele. Então eu creio que aquela mulher, ela teve um encontro verdadeiro com o Senhor, porque ali, naquele momento, a vida dela mudou por imediato,
porque o encontro que ela teve com ele foi profundo. Ela sentiu a vontade de beber daquela água. Aquela água não era uma água normal para ela, era uma água diferente. E ali, quando ela bebeu daquela água que Jesus ofereceu para ela tornou-se ser uma pessoa diferente. Nessa noite, eu quero dizer para meus amados irmãos que estão assistindo, aqueles que ainda não conheceram a Jesus, que venha querer beber dessa água, ter a curiosidade de saber o que Jesus faz, o que Jesus ele ainda transforma, ele ainda salva, ele ainda liberta. Aquela mulher, eu creio que o testemunho foi contado na vida daquela mulher. Aqui ela passou a conhecer ele porque ele tinha um testemunho da vida dela que ela nem imaginava. Só quem conhece a tua vida lá no íntimo é só Jesus. Porque muitos ali conheciam algo que eles viam na vida daquela mulher, mas Jesus conhecia o oculto e o escondido daquela mulher. Quando Jesus disse assim: vem cá com teu marido, aqui no versículo 'A mulher respondeu e disse'. Jesus falou para ela assim: vai, chama o teu marido, vem cá. Mas ali, quando o Senhor falou aquilo para ela, o Senhor já sabia a situação daquela mulher. Muitos olham para mim e para você, querendo julgar quem você é. Aqui, como eu disse no versículo 1, que os fariseus, ele era perseguidor de Cristo. E hoje na nossa vida não é diferente. Tem também os nossos acusadores, tem também os nossos perseguidores. Mas eu venho dizer nessa noite que o Senhor da nossa salvação, Ele olha no íntimo do teu coração e no meu. E Jesus já sabia que ela tinha, a vida dela era um testemunho, que ela não tinha só um marido, que ela foi uma mulher, que ela teve vários casamentos, e ali ela não era uma mulher bem vista na sociedade. E Jesus dizia para ela assim: vai, chama o teu marido, vem cá. E ela disse assim, e a mulher respondeu a Jesus: não tenho marido. E Jesus disse a ela, disse-lhe Jesus: disse bem, não tenho marido. Porque o que tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isto dissertes em verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Só o Senhor para saber realmente o que você sente, o que eu sinto no íntimo do nosso coração. O Senhor, Ele conhece a mim e conhece a tua vida. Nessa noite, receba essa palavra. Aqui o Senhor vem dizer que aquela mulher, ela era uma mulher que estava tendo curiosidade de adorar o Senhor, e ela não conhecia o Senhor. Muitas das vezes, meus irmãos, nós deixamos de adorar e glorificar o nome do Senhor. Nós conhecemos a palavra do Senhor e nós deixamos de adorar o nosso Deus por coisa tão pouca. E essa mulher não conhecia Jesus e ela teve a curiosidade de adorar o Senhor. E a Bíblia diz aqui que o Senhor procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Que nós não venhamos adorar o nosso Deus somente de boca para fora, só de lábios. A Bíblia diz que nós adoramos Ele somente de lábios e o coração está longe de Cristo. Que nós venhamos adorar o nosso Senhor de todo o nosso coração, de toda a majestade, que Ele é digno de honra e de glória. O nosso Deus, Ele é o Deus que faz milagre. Essa pregação dessa mulher é um testemunho de vida. Ela saiu pregando o Evangelho. Por quê? Porque ela conheceu a palavra de Deus e ela sabia que pessoas ali precisavam ouvir a palavra também, precisavam ser libertas, e assim ela foi liberta. E aqui diz no 42 que os samaritanos ouviram aquela mulher. Os samaritanos, ele não se dava bem com o povo de Deus. Jesus era perseguido pelo aquele povo, e só Jesus para fazer uma obra naquela mulher, para que o Espírito Santo de Deus viesse morar na vida dela e ela venha testificar. Só aquela mulher passando, as pessoas já viam a mudança na vida dela. Que o Senhor, que nós venha ser espelho para esse povo, que nós venha pregar o Evangelho a toda criatura. Que eu creio, meus amados, que a vida de Cristo está próxima. Que nós venha pregar o Evangelho do Senhor. Aqui essa mulher conheceu a Cristo, ela não foi egoísta de querer Jesus somente para ela, porque ela sabia, se ela bebesse daquela água, ela nunca mais teria sede. Ela disse: me dê dessa água que eu nunca mais vou ter sede. Ali, meus amados irmãos, era uma água diferente, a água do Espírito Santo de Deus na vida daquela mulher. Assim como a nossas vidas também foi transformada, que nós venha passar
essa essência, a presença do Senhor para aqueles que estão precisando da presença do Senhor nessa noite. Meus amados irmãos, compartilhe essa live. Eu creio que o Senhor nessa noite está falando com corações nessa noite. O Salmo 51 vem falar que o Senhor, Ele não quer um coração, sacrifício, porque essa mulher ela adorou o Senhor de todo o coração. Eu estou trazendo essa passagem que o Senhor me faz lembrar que assim como ela adorou em espírito e em verdade, o Senhor disse pelo salmista Davi falou no Salmo 51 que o Senhor Ele requer um coração contrito e aquebrantado na presença dEle. Assim como também eu falei que lá em João capítulo 15, se eu não me engano, versículo 16 ou 15, vem dizer que o Senhor, Ele nos escolheu. Isso é um prazer de eu dizer nessa noite que o Senhor, Ele nos escolheu. Quando Jesus escolheu aquela mulher, chegou até a ela, foi um privilégio para aquela mulher. Nem ela acreditaria no milagre que o Senhor ia fazer na vida daquela mulher. E ela foi uma mulher liberta pelo sangue de Cristo. Nessa noite, meus amados irmãos, que nós venhamos ter a convicção que o Senhor é nas nossas vidas. E aqui eu tenho um testemunho também da passagem que fala sobre os vários milagres do Senhor que Deus tem feito através do Evangelho do Senhor. E todos os milagres que o Senhor tem feito é para edificação de vidas. Os milagres que o Senhor tem feito era para o testemunho do Senhor venha a ser contado, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Aqui aquela mulher, ela passou a conhecer Jesus quando ele chegou ao encontro dela. E ela disse assim, ela disse para o Senhor: me dai de beber. Aquela mulher, ela estava com sede, a alma dela estava precisando de uma palavra, e as pessoas desprezavam aquela mulher pelo que ela era. Mas o Senhor não desprezou aquela mulher. Ele olhou para ela, assim como Ele olha para mim e para você, Ele olhou para ela com um olhar de misericórdia. E Ele teve estratégia de chegar até a ela, teve a hora certa dele ir até a ela. O que eu quero dizer com isso? Que tudo há um tempo para nossas vidas. Se tem familiares seus precisando da libertação, apenas ore, porque vai chegar o tempo da libertação do teu filho, vai chegar o tempo da libertação do teu marido, vai chegar o tempo da libertação do seu pai, da sua mãe. Eu creio que se você pregar o Evangelho para esse povo, vidas vão ser libertas no nome de Jesus. Aqui, meus amados irmãos, lá no capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus, vem falar sobre a adoração mais uma vez, que o inimigo das nossas almas oferece um templo, um pernáculo do templo para o Senhor e diz para ele assim: eu te dou tudo isso se a mim tu adorares. E nós venha, meu Senhor amado, somente adorar o nosso Deus. Porque o inimigo está aí com pratos oferecendo que a gente venha deixar de adorar o nosso Deus para adorar Baal, para adorar coisas que não vêm do nosso Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. Eu creio que essas passagens que eu estou citando sejam o Espírito Santo que está falando com o povo de Deus nessa noite, que vocês precisam ouvir essa palavra nessa noite. Aqui o Senhor vem falar, meus amados irmãos, que ele saiu dali, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário ele passar por Samaria, por uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó. O que eu venho entender quando essa mulher fala estava ali a fonte de Jacó. Aquela mulher, ela achava que Jacó era mais do que Jesus. Não, meus amados irmãos. Jacó era apenas um discípulo escolhido de Jesus. Que grandes coisas foi feito através da vida de Jacó. Grandes coisas foi feito através da vida de Abraão. Grandes coisas foi feito através da vida de José. Grandes coisas foi feito através da vida desta mulher de Samaria. O que eu venho dizer para os irmãos? São os testemunhos de vida que nós venhamos se espelhar nessas vidas. Que nós venhamos ser pessoas que pregam o Evangelho. Que nós venhamos ganhar almas para o reino do Senhor. E aqui, meus amados irmãos, a Bíblia fala sobre a passagem do tanque de Betesda, que também é uma passagem grandiosa, que fala também do milagre de Jesus, que testifica uma coisa com a outra, porque também foi um milagre, que através do milagre, essa vida foi salva, essa vida foi ganha por Jesus. E assim, meus irmãos, eu venho falar para vocês nessa noite, que vocês venham ter a sede de buscar mais uma vez a presença de Deus. Beba dessa água, que essa água é uma água que sacia sua sede. Que
que você venha comer do alimento, do pão, que é a palavra de Deus, venha mergulhar no oceano do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que é a água que o Senhor oferece para as nossas vidas. E aqui eu não sou pregadora, mas eu estou passando aquilo que o Espírito Santo está mandando falar, e que a alma venha ser alcançada através desse programa Conexão e Vida, que vocês venham interceder pela vida do nosso irmão Alexandre, né, que não é fácil. Eu creio que através disso aqui o inimigo tem ficado furioso com a vida do nosso irmão, né? E é isso, eu creio que o pouco que eu falei aqui, né, eu creio que tem falado ao coração de alguém. Eu não posso passar daqui, porque se eu passar daqui não é mais eu, não é mais o Espírito Santo, é eu, né? E que o nome do Senhor venha ser glorificado e testifique o seu testemunho de vida através da vida dessa mulher. Eu creio que essa palavra falou ao teu coração. Eu quero agradecer no nome de Jesus. É só até aqui. Eu agradeço no nome de Jesus.